Graça e a paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã, seja bem-vindo ao nosso podcast Academia da Graça. É muito bom ter você aqui conosco para aprender, para receber as revelações da palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração, para que você seja edificado nesses dias. E aquele apelo que eu sempre faço aqui, quero te fazer esse apelo de novo. Você que ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva agora aí, ative todos os sininhos de notificações para você receber cada riqueza da palavra que é ministrada aqui nesse canal, sabe? Que você possa ser muito edificado. Então, se inscreva, curta, compartilhe com amigos, seja esse instrumento de Deus e faça comentários para que o YouTube venha entregar para o máximo de pessoas possíveis. Porque as revelações, as grandezas que são entregues aqui nesses dias têm edificado a vida de milhões e milhares de pessoas. Amém? Nós contamos com você. Estamos aqui com o nosso querido apóstolo Antônio Lisboa. Seja bem-vindo, apóstolo Antônio Lisboa. Maravilha, vamos juntos aqui no nosso podcast de hoje. Estou aqui para responder perguntas e deixar os nossos seguidores esclarecidos, né, com relação a um tema muito importante. E que quis esclarecimentos, né? Tem muitas coisas aqui têm sido respondidas. Com certeza, você tem sido muito edificado. Eu quero começar aqui agora com a primeira pergunta, que é a seguinte: por que Deus quis que nós, gentios, nos tornássemos também sementes de Abraão? Ouça bem, Abraão é uma figura de destaque na história da Bíblia e ele é, posso dizer, um pilar, é o pilar humano principal, do plano de redenção da humanidade, plano de redenção de Deus para a humanidade. E Deus o chamou, diz a Bíblia, né, lá em Ur dos Caldeus, num lugar obscuro, de muitas trevas, um lugar de um povo idólatra. E por que Deus chamou Abrão? Quando chamou era Abrão. Abrão significa pai de uma nação. Por que Deus chamou Abrão lá em Ur? Não foi assim porque Deus, de maneira soberana, resolveu ir lá e forçar ele a sair dali e cumprir um projeto. Não. É porque Abraão buscava Deus. Abraão tinha um coração por Criador. Ele queria conhecer muito o Deus acima de todos os deuses. Então, ele tinha um Aleluia. desejo nesse sentido. E aí Deus viu aquilo e disse: esse é o homem. Esse é o homem que eu vou usar como pilar, né, do meu plano de redenção. E aí foi lá então e falou com ele. E Abraão era sensível à voz de Deus, ouviu a Deus e percebeu o que Deus queria. Deus falou de maneira clara com ele: eu vou te abençoar. Você pode sair da sua terra, sai da sua terra e deixa para trás sua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Me chama a atenção isso. Deus não falou para ele: Abraão, sai da tua terra, pega aqui o mapa do caminho para onde quer que você vai e siga esse mapa. Não. Deus falou assim: sai da sua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu vou te Não tinha mostrado ainda. Então, isso requeria de Abraão fé. Requeria fé, muita fé. Ele muita fé. deveria estar sempre conectado, sempre em comunhão com Deus, para ouvir a voz de Deus e saber o caminho, saber o que fazer. E assim Abraão fez. Assim Abraão procedeu, né? E é interessante porque todas as vezes que aparece Abrão na Bíblia, ele está relacionado à fé. Sempre, né, a palavra de destaque na história dele é fé, é creu, creu. Abrão creu, Abrão creu. O Senhor disse: muda daqui para ali. Abrão creu. Deus disse a Abrão: entrega teu filho lá no cume do Monte Moriá. Abrão creu. Por que ele foi? Porque creu. Então, Abrão é considerado o nosso pai na fé, porque ele foi o homem que moveu-se por fé o tempo todo, crendo em Deus, né? E Deus, então, colocou ele como cabeça da árvore genealógica do Messias, do Salvador. E você vê, a história segue na Bíblia, né? Abrão, Isaque, Jacó, os 12 filhos de Jacó, Israel, né? Israel, Deus separou a tribo de Judá, né? Dali veio Davi, e mais à frente veio Maria, mãe de Jesus, e, né, da semente de Abraão veio o Messias,
Jesus nasceu da semente de Abraão. Ou seja, Deus colocou a semente do seu filho perfeito na semente de Abraão. Porque Deus tinha o propósito de, através dele, abençoar todas as famílias da terra. Não era para abençoar só Israel, era para abençoar todas as famílias da terra. Então, quando é que isso se cumpriu? Se cumpriu quando Jesus nasceu da semente de Abraão. E a palavra de Deus fala que Deus nos incluiu também. Cada um que nasce de novo, né, pela fé em Jesus, cada um que converte a Deus através de Jesus, que se volta para o Pai através da obra de Jesus, se torna um só com Ele e passa a partilhar, passa a estar também inserido na semente dele, que é a semente de Abraão. E agora, por que isso é importante? Daqui a pouco vamos falar sobre isso, né? Sim, com certeza. Mas vamos lá, após, vamos continuar então, vamos avançando. Prepare-se aí para mais edificações. E a segunda pergunta é a seguinte: há diferenças entre as bênçãos de Cristo e as bênçãos de Abraão? Veja bem, as bênçãos de Cristo, podemos dizer, elas abrangem todas as heranças do Pai no céu, as posições dele, né, as posições de Cristo, como filho amado do Pai, como rei, como cabeça, né? Porque Deus também nos faz cabeças, né? Através de Cristo, né? Nos chama para ser reis neste mundo também, reinar com Ele em vida. Então, as bênçãos de Cristo são mais abrangentes, porque incluem as bênçãos eternas, as bênçãos celestiais. As bênçãos de Abraão, ou a bênção de Abraão, porque Paulo, lá em Gálatas 3, no versículo 14, ele fala que, no versículo 12 a 14, ele fala que Jesus se fez maldição, né, no nosso lugar, para que a bênção de Abraão, no hebraico a palavra é Baruque, né, a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Então, por meio de Jesus Cristo, a bênção de Abraão chega a nós. Chegou a mim, chegou a você, chegou a cada um que está em Cristo. E essa bênção de Abraão é uma bênção para uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida abundante aqui na terra. A bênção de Abraão é para um viver na terra, é para uma vida suprida, provida em todas as áreas, uma vida cheia de paz, uma vida cheia de luz, uma vida cheia de sabedoria, uma vida onde você vai por fé. Ouça bem, não significa que tudo vai ser fácil, que vai cair tudo do céu, não significa isso. Para Abraão não foi assim, as coisas não caíram do céu para ele. Mas as coisas foram dadas do céu para ele à medida que ele foi crendo, à medida que ele foi dando passo de fé. Então, isso nos ensina que a bênção de Abraão é sim para cada um de nós que está em Cristo. Glória a Deus. E é uma bênção que nos garante o quê? 3 coisas principais: vida saudável, longa e próspera. Suprida, né? Suprida em todas as áreas. Se você está vivendo desabastecido, está vivendo na miséria numa certa área da sua vida, isso significa que a bênção de Abraão não chegou nessa área. Ah, mas eu já creio em Jesus, por que essa bênção não chegou? Porque está faltando você exercer fé. Você tem que andar por fé. O justo viverá pela fé. Pela fé. Então você tem que andar por fé. Verdade. Abraão foi o primeiro justificado por fé. E, portanto, nós devemos andar nas pegadas dele. Abraão viveu debaixo da graça. Deus até fez uma aliança com ele, uma aliança baseada na graça. E hoje nós vivemos numa aliança que é superior. É a nova aliança no sangue de Jesus. É a nova aliança selada, sancionada pelo sangue de Jesus. Essa aliança é superior, porque abrange também as bênçãos celestiais. Então, essa é a diferença da bênção de Abraão e as bênçãos de Cristo. Aleluia. Mas a bênção de Abraão está incluída nas bênçãos de Cristo. Melhor ainda. Glória a Deus. Apóstolo, o que Paulo quis dizer, né, quando ele afirmou lá em Gálatas, capítulo 3, verso 7, que somente os que são da fé são filhos de Abraão? Então, justamente por tudo que eu falei agora há pouco, né? Porque Abraão andou por fé. Foi o primeiro justificado por fé. Porque Abraão era ímpio. E quando ele conheceu a Deus,
Ele logo percebeu que ele não tinha como andar diante desse Deus, porque ele não tinha santidade própria, não podia ser santo. Não tinha como pagar alguma coisa para esse Deus. E logo, a palavra diz, lá Paulo fala isso lá em Gálatas, Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão. Isso é algo assim extraordinário. Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão 2000 anos antes de Cristo. E um estudioso, né, das Escrituras chegou à conclusão que Deus ensinou para Abraão o evangelho nas estrelas. Você sabe que as constelações de estrelas, elas possuem figuras. Nós temos o cruzeiro no céu, que é uma cruz, né? Tem ali Sagitário, Capricórnio, então são várias constelações, são reais, existem, né? Podem ser vistas. E Abraão foi vendo no céu, e Deus foi falando no espírito dele. Tá vendo a cruz? Essa cruz aponta para o sacrifício perfeito do meu filho que eu vou enviar daqui 2000 anos. Deus foi falando. Tá vendo essa virgem com o filho na mão? Pois é, aponta para o nascimento do meu filho. E Deus foi então pregando o evangelho. E Abraão foi captando no espírito, né, a mensagem do evangelho. E a Bíblia fala que Abraão creu em Deus. Creu Aleluia. que ele justificava o ímpio, porque Abraão era ímpio. Veio de uma terra ímpia, numa terra de gente incrédula, idólatra. E Abraão se voltou para o único Deus em fé. Eu creio em ti. Creio que o Senhor vai me justificar, me tornar justo debaixo da tua bênção, do teu favor e tal. E aquilo fez com que Abraão fosse justificado. Foi o primeiro justo, justificado por fé. Então, nós temos que andar nas pegadas de Abraão, né? Para prosperar, como ele prosperou, para ter a vida que ele teve, nós temos que andar como ele andou, crendo. Né? Você me fez essa pergunta, né? Sim. Da afirmação de Gálatas 3:7, né? Sim. Somente os que são da fé são filhos de Abraão. Os que são da fé são filhos de Abraão. Agora já é uma outra questão, né? Somente os que são da fé são filhos de Abraão. Por quê? Porque, como eu estou falando, é o exemplo dele, é a atitude dele de andar por fé, de crer, ser justificado por fé. Então, quem crê dessa mesma maneira que Abraão creu, que é justificado por fé, na graça, no favor merecido, na obra da cruz, então é colocado dentro da mesma perspectiva de vida, debaixo das mesmas bênçãos que Abraão desfrutou. Então, somente os da fé são filhos de Abraão. Aí você fala, mas e os judeus que não andam em fé? Os judeus que não andam em fé não são filhos de Abraão, como nessa visão, nessa perspectiva que Paulo fala. Que ele está falando de uma forma muito abrangente, está falando de ser filho, né? Não só no sentido físico, terreno, mas no sentido espiritual, eterno. Aleluia. De ter a semente de Jesus também, né, sobre si. Então, quem não se converte a Cristo não é filho de Abraão, não é verdadeiro filho de Abraão. Aleluias. Apóstolo, todos os crentes em Cristo, eles podem de fato ser favorecidos? Todos podem. E a vontade de Deus é que todos realmente sejam favorecidos o tempo todo, como Abraão foi. Mas é a questão, né? A palavra diz lá em Romanos que Abraão creu contra a esperança. Ou seja, Abraão creu diante daquilo que o homem falava, que às vezes muitos diziam, não, é impossível, é impossível. Então, a lógica das pessoas, a lógica do homem, dizia, não, Abraão, você já está com 99 anos, que história é essa de você gerar filho, de você ser pai de multidões, né? Sua mulher já nem consegue mais manter uma relação sexual normal, já está totalmente frígida, totalmente estéril, não tem condição mais de gerar. Então, Abraão, esquece isso. Se conforma de ser o que você é aí e vai em frente. Mas Abraão recusou-se a descrer, recusou-se. Ele foi tentado sim, muitas vezes foi tentado a descrer, ficou vacilando um pouquinho ali, num certo momento, mas logo ele percebeu, peraí, não tem outro caminho não, esse é o caminho. E o Deus falou comigo, ele é todo poderoso, é o Shaddai, ele vai fazer a coisa, ainda que seja contra a esperança, ainda que, né, as coisas não contribuam de maneira natural para que isso aconteça. Ele é poderoso para intervir sobrenaturalmente e fazer com que as coisas concorram e que eu venha gerar, que a minha esposa venha gerar.
e que venha um filho da promessa e que esse filho gere e que assim multiplique, como ele falou, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia. Então Aleluia. ele creu firmemente. Ele creu firmemente, Creu no Deus que né? justifica o Então ímpio. é isso que Deus quer de mim e de você. Deus quer que nós creiamos firmemente Amém. e possamos dar um passo de fé a cada momento na direção de tudo que Deus prometeu a Abraão. Como eu falei aqui, ele quer que sejamos bem-sucedidos em tudo. Glória a Deus, apóstolo. Apóstolo, eu posso afirmar também que crer é perseverar naquilo que eu tô crendo ali, que eu tô. Essa faz parte do processo da fé, do andar em fé. É porque quando fala que Abraão creu contra a esperança, que mesmo considerando alguns fatores desfavoráveis, mesmo ele vendo seu corpo já envelhecendo, mesmo ele vendo, percebendo as circunstâncias que diziam tudo em contrário, ele continuou firme com a visão, continuou firme com a palavra, continuou firme falando aquilo que ele cria, e assim foi, e assim aconteceu. E foi Ainda que 25 anos, fosse... né, apóstolo, para ele Oi? receber a promessa, não foi? 25 anos, parece, para receber. 25 anos, Isso 25 é anos. perseverança de fé. Então isso mostra perseverança, né? Exatamente. Isso mostra perseverança, porque Deus, ele tem o propósito de treinar a nossa vida, treinar a nossa fé, desenvolver Aleluia. a nossa fé. Porque se tudo fosse linear, tudo acontecesse de maneira tranquila, e nós não fôssemos... Automático, né? Se fosse tudo se automático. nós não fôssemos provados em relação à fé, se nós não fôssemos lançados diante de circunstâncias adversas, a nossa fé seria sempre a mesma, Fajuta, né? não teria ela não evoluiria, não ampliaria, não dilataria e, consequentemente, nós não poderíamos obter, não poderíamos apossar de coisas maiores. Porque com Deus é assim. Ele tem tudo para você. Como eu falei aqui, é propósito dele enriquecer seus filhos? É. Mas é de fé em fé. É de fé Glória em em fé. glória. De glória em glória. Com sabedoria, com ciência, com entendimento, com racionalidade também. Aleluias. Vamos para a próxima pergunta, então. É a seguinte, ó. Em nenhum lugar da Bíblia, apóstolo, Abraão é citado como um homem de grandes realizações, como, por exemplo, obras, milagres ou grandes feitos, né? Mas simplesmente ele é o crente Abraão. E mesmo assim é mencionado como o pai dos judeus e dos cristãos. Como que o senhor explica isso, apóstolo? Eu explico isso pela ótica certa, pela ótica de cima para baixo, pela ótica de Deus. Porque quando Deus olha para a terra e ele vê alguém andando em fé, isso para ele não tem preço, é algo assim incalculável, é algo Aleluia. inestimável. Entende? A fé, o andar por fé, está acima de tudo. Está acima de cargo, de liderança, de influência, de poder, de riquezas, até mesmo de realizações, feitos extraordinários. Porque, por exemplo, uma pessoa que crê em curas, em milagres, que opera sinais aqui e acolá, muitas vezes ela tem dificuldade de andar em fé. Ela manifesta fé, por exemplo, chegou o momento de orar por um doente, por um cego. Então ela se enche de certeza, exerce a fé com certeza e Deus cura. Mas sai dali, ela é provada na questão financeira, uma coisa ou outra. Ela, meu pai, o Senhor me ouviu para cura, mas não me ouve para receber, para me dar finanças e tal. Então você está entendendo como é que funciona? Às vezes alguém vê alguém que está ali operando milagres, poxa, esse cara é um com Deus, assim, ele é íntimo, ele é próximo de Deus, e tudo que ele quer, ele consegue e tal, ele anda por fé. Não necessariamente. Não necessariamente. Às vezes aquela pessoa tem muita dificuldade, mais do que o crente que não opera sinais e maravilhas. Porque eu conheço muito crente, inclusive na nossa igreja, conheço algumas irmãs que estão conosco há muitos anos, que elas não operam sinais e maravilhas ainda. Não operam sinais, porque eu creio que elas vão operar. Mas Aleluia. elas não estão manifestando coisas extraordinárias. Mas elas são pessoas de fé. Em todo momento exercem fé. Verdade. Em todo momento são dependentes de Deus. Em todo momento estão ali com a sua oferta, seu dízimo, participando da expansão do reino. Sempre prontas, sempre em oração, sempre ali crendo na palavra, profetizando a palavra. Gente, isso é precioso para Deus. Abraão era apenas um crente, mas um crente com todas as letras maiúsculas. Era um crente que andava em fé, que andava no sobrenatural. Glória a Deus. Não há realmente manifestação de milagres extraordinários, não há manifestação de feitos grandes na vida de Abraão.
Mas há manifestação de renúncia, há manifestação de entrega, há manifestação de amor, porque Deus o amava e ele amava a Deus. Perseverança. Perseverança, honra. Então, é por aí, entende? É crendo o tempo todo. E você vê que não faltou nada para Abraão. Ele ficou riquíssimo, Nada. né? E a palavra diz que ele ficou riquíssimo sem querer, sem buscar. É, Me chama a atenção que Abraão foi lá para o Egito, né, numa situação adversa, e ele, inclusive lá, ele andou tropeçando, né? E lá ele cometeu algumas gafes, podemos dizer assim, mentindo, né? né? Mentindo e tal. Ele viu que estava errando e ele pensou consigo: bem, eu acho que eu estou passando o limite e tal, né? Mas eu creio em Deus, eu continuo crendo, continuo debaixo da graça, continuo crendo que eu sou justo. Olha a importância de crer que é justo. Ele continuou crendo, sou justo em Cristo. Ou melhor, sou justo em Deus. Né? E também ele tinha uma visão de Cristo, né? Então o que aconteceu? A palavra diz que o faraó, sendo ali afetado, né, por aquilo que fez, né, com a Sara, né, tomou a Sara por mulher e tal, e aí veio doenças, né, a Sara era esposa de Abraão, aí vieram doenças sobre toda a corte de Faraó, até ele ficou cheio de feridas. O Faraó, peraí, eu meti numa encrenca, me meti numa encrenca, eu não podia ter tocado nessa mulher aqui. E aí disse: ó, Abraão, vem cá, vou te devolver sua mulher, e faz o seguinte, ó, você vai embora, pica a mula, sai daqui, vai embora da minha terra. E como você é um profeta, você não vai embora de mão vazia, não. Vou te dar gado, vou te dar ovelhas, vou te dar servos, você vai sair daqui aparatado, abastecido, vai sair daqui enriquecido. O homem ficou rico, viu? Aí a palavra diz que Abraão ficou riquíssimo, sem esforço, né? Sem dar murro na ponta da faca, mas crendo em Deus, crendo. Olha a importância da fé. Crendo. Né? Glória a Deus. Apóstolo, qual que é o fundamento para que as bênçãos de Abraão cheguem a nós? O fundamento é crer que você é justo em Cristo. Glória a Deus. Você é justificado por fé. Ah, mas eu não consigo isso e aquilo, pai, eu sou falho. Eu erro, eu tropeço no falar, nisso e naquilo. Meu irmão, todo filho de um pai rico, ele é herdeiro para possuir as riquezas do pai, independente se ele é bom de obediência ou se ele é ruim de obediência. Porque quando a herança é repartida, até o filho que erra, ele recebe herança. Então, você tem herança. Agora, é certo que uma vez que você conhece o pai, como aquele pródigo que passou a conhecer o pai e ter o amor do pai, ele vai mudar a perspectiva, vai mudar o rumo de vida, vai passar a ter uma vida reta diante do pai, porque ele não quer desagradar o pai. É certo isso, eu sempre falo isso, né? Mas o fato de você errar não significa que você está excluído. Né? Abraão cria o tempo todo: eu estou debaixo do favor desse Deus, eu sou justo nele. Eu creio que ele me tirou lá de Ur dos Caldeus, eu era um perdido, um ímpio, mas ele me tornou justo nele, pelo amor dele, pela graça dele. E eu vou de fé, eu vou de fé em fé. Eu vou de fé em fé. A palavra de Deus fala que a justiça de Deus, nesse tempo da graça, se manifesta de fé em fé. Então, a justiça exercida em Jesus na cruz, que nos tornou justos, ela vai se manifestando à medida que você crê, à medida que você chama, à medida que você fala: não, peraí, eu sou justo em Cristo, a justiça de Deus foi exercida em meu favor, Deus liberou graça, perdão para mim, eu sou filho, eu sou escolhido, eu sou amado, Aleluia. Sou favorecido e vou viver assim. Então, é dessa maneira que você vai seguindo e vai recebendo a bênção de Abraão. Glória a Deus. E, para finalizar, apóstolo, o que nós precisamos fazer para efetivamente desfrutar de bênçãos naturais nesse mundo? Então, primeira coisa é tirar essa palavra fazer. Primeira coisa é excluir essa visão de fazer. Porque quando você pensa em fazer, você exclui a obra da cruz. Você ignora a obra da cruz. Porque a obra da cruz, ela foi completa. A obra da cruz, o sacrifício que Jesus fez, né, o que ele passou no processo da cruz, desde o Getsemane até ele expirar, entregar seu espírito ao Pai, tudo que ele sofreu, padeceu ali, foi substitutivo. Ele nos substituiu. Nos substituiu. Isso significa o quê? Que tudo que ele passou, eu e você deveríamos passar. Mas ao passar por tudo que eu e você deveríamos passar, ele conquistou para nós tudo aquilo que ele merecia diante do Pai. E ele, sendo filho perfeito,
Ele merecia tudo do Pai, até mesmo o coração do Pai, o amor do Pai total, né? Então ele merecia. E hoje nós temos tudo que Jesus merece. Recebemos o que ele merece. Então, debaixo da obra da cruz, debaixo desse favor superabundante, nós só temos que melhorar mesmo, cada vez melhorar mais. E assim nós vamos prosseguindo, assim nós vamos conhecendo mais e mais o amor de Deus e sendo contemplados por essa graça que não tem limites, né? E com certeza, meu querido irmão e minha querida irmã, a nossa vida vai sempre melhorar. Glória a Deus, apóstolo. Nós queremos realmente contemplar essa graça, receber essa graça, desse favor multiplicado. É isso que nós queremos, né? E dia após dia avançarmos no Senhor. Então, louvado seja o Senhor. Nós estamos encerrando aqui mais um bloco do nosso podcast Academia da Graça. Então, só ressaltando, Renato, Sim. que, como eu falei, não temos que pensar em fazer, temos que pensar em crer. Crer e apossar, crer e falar, crer e declarar. Mas fazer isso de coração, fazer isso com todo entendimento também, com toda confiança, né? Que Deus só fala a verdade se Ele disse que em Cristo nos abençoou com toda sorte de bênçãos, nós então vamos desfrutar de todas as bênçãos. Aleluias. É isso que nós queremos mesmo, apóstolo. Desfrutar de tudo. Tudo que é nosso. Sabe o que adianta o Senhor ter morrido na cruz por você para conquistar todas as coisas e você não desfrutar? É verdade ou não Exatamente. é, apóstolo? Porque Exatamente. às vezes as pessoas pensam que aquela obra de Cristo ali, apóstolo, foi só a salvação do inferno. Só o livramento do inferno, mais nada. A Deus já me deu um lugarzinho no céu, estou muito satisfeito. É Meu mentalidade irmão, medíocre essa. mas Deus não fez tudo aquilo, Jesus não fez tudo aquilo, passou por tudo aquilo, para você ter um lugarzinho no céu. Exatamente. Né? Deus quer que você tenha um lugar no coração dele, que ele tenha um lugar no seu coração, que vocês andem juntos, que tenham intimidade, que desfrute, que Deus desfrute de você, da sua fé, e você desfrute do que ele é, do que ele tem para você. É isso que Deus quer. E Deus é rico demais. Aleluia. Deus é muito rico para que eu pense que eu estou destinado a ser pobre. E não só espiritual, né, apóstolo? Deus quer que a gente desfruta aqui nessa terra também. Também, Essa também. obra da cruz também é aqui para cá. Como eu falei aqui, o que nós temos que evitar é o perigo, é o erro, né, de colocar o coração nas coisas. Porque a palavra de Deus é clara. Né? Se a vossa riqueza prospera, não ponhais nela o vosso coração. Então, Deus não quer que você ponha o coração em nada que seja material, que seja desse mundo. Amém. Então, aqui está mais um segredo para prosperar. É não colocar o coração em nada. Estar sempre despojado de tudo, sempre desapegado, voltado para Deus e disposto a ser generoso, a ser um semeador na obra dele, a ajudar as pessoas carentes. É assim, é dessa maneira aí. Dessa maneira aí você vai longe. Verdade. E é dessa maneira que nós vamos então também encerrando aqui o nosso podcast. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, comente, seja um instrumento de Deus para levar a palavra da graça para todas as pessoas que você conhece, todos aí das suas redes sociais. Então seja esse instrumento de Deus e compartilhe essas palavras. Tá ok, meus queridos? Fica debaixo da graça de Deus. Em nome de Jesus, estamos encerrados.